boa noite, pessoal. Para quem não me conhece e para quem me conhece também, eu sou a Jaqueline Cruz, psicóloga e hipnoterapeuta, e hoje a gente vai falar um pouco sobre reestruturação cognitiva. Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso. Para quem ainda não me conhece, eu sou César Alves, psicólogo e hipnoterapeuta, atuante aí na clínica, com a terapia cognitivo comportamental, com técnicas da hipnose clínica. E vamos juntos falar sobre um tema muito importante, que é a reestruturação cognitiva. Todos os temas são importantes, né? Mas, em se falando de reestruturação cognitiva, esse é o marco. Quando você atende um cliente na clínica, a primeira coisa que você precisa psicoeducá-lo é em relação a isso. Em relação que vai ser feita uma reestruturação cognitiva. O que é essa reestruturação? Quando o cliente chega, ele tem uma forma de pensar, uma maneira de agir. E como está essa maneira de agir, essa forma de pensar, essa construção interna dele? O cognitivo dele tem algumas coisas que não está legal. O pensamento, deve ter muitos pensamentos desadaptativos, pensamentos disfuncionais. Então, quando você fala de reestruturação cognitiva, é isso. Você vai mudar, não mudar, mas você vai dar um novo significado para as formas que ele pensa, para os pensamentos que ele tem. Então, se ele tem um pensamento que é disfuncional, que é desadaptativo, que advém da crença dele, né? Você vai falar para ele, olha, através dessa crença a gente vai fazer uma reestruturação cognitiva, vai mudar essa forma da cognição dele, de agir, dessa cognição. Como que muda isso? Nós temos várias técnicas que nós podemos usar para fazer essa mudança, para fazer essa reestruturação cognitiva. Quais técnicas que a gente costuma utilizar? Quem esteve na live semana passada ouviu a gente falar de questionamento socrático, né? Essa é uma das técnicas que a gente utiliza muito para fazer a estruturação cognitiva. O questionamento socrático, para quem não acompanhou a live, pessoal, foi muito bacana, a gente falou tudo sobre questionamento socrático, tirando dúvidas e tal. Assim, quando a gente utiliza essa técnica, a gente está mudando de alguma forma a maneira da pessoa pensar sobre o seu próprio pensamento através do questionamento socrático. Tem outras técnicas que você pode utilizar também para fazer essa reestruturação cognitiva. São diversas, todas elas da TCC, claro, né? Então, assim, o ensaio cognitivo é uma delas. Ah, César, como que é o ensaio cognitivo? Você não falou ainda sobre o ensaio cognitivo. Gente, a gente pode fazer, sim, uma live para falar apenas de ensaio cognitivo, mas aqui eu vou dar uma pincelada para a gente ter uma ideia de como que é essa técnica. Como que seria essa técnica? Você vai ensaiar mesmo aquela ação que o seu cliente precisa desenvolver. Como que você vai ensaiar? Vai pedir para ele mentalmente pensar sobre aquilo, sentir como se estivesse fazendo. Eu vou usar um exemplo aqui. A pessoa ela nunca andou de avião. E aí você vai falar para ela, como que você se sentiria se você fosse no aeroporto? Ah, eu ia me sentir assim. Como que você se sentiria se você entrasse na cabine? E vai passo a passo, entendeu? Step by step, vai indicando para a pessoa aquela ação que ela precisa ter. Essa pergunta que tem ali, Jaque, eu não estou conseguindo ler, gente, porque o celular está de lado, tá? Mas a Jaque vai ler aqui as perguntas. Ah, não, pergunta não. Pode ir. Ah, tá. Então, legal. Aí, assim, quando a gente fala desse ensaio cognitivo, é isso. Você vai ensaiar uma ação e durante esse ensaio você vai questionar esse cliente como ele pensou, como ele sentiu e de que forma que ele planejou agir naquele ensaio. Aí ele fala, eu pensei assim, eu senti isso e eu planejei agir dessa forma. Você está ensaiando aquilo que ele vai fazer. Então esse é um ensaio cognitivo. Para quem chegou agora, a gente está falando de reestruturação cognitiva. E a gente está falando de algumas técnicas que a gente utiliza para fazer essa reestruturação. Eu citei aqui o questionamento socrático, estou falando agora do ensaio cognitivo, tem também o nosso já conhecido RPD, né? RPD. O próprio RPD, que a gente vai fazer os registros, depois a gente vai trabalhar esses registros em sessões. Então, tudo isso você vai utilizar para fazer essa reestruturação cognitiva, né, Jaque? O próprio nome reestruturação cognitiva já diz, né?
A reestruturação cognitiva nada mais é do que a gente reestruturar o cognitivo do nosso cliente. E como que a gente faz isso? A gente descobre quais são os pensamentos, os esquemas e as crenças desadaptativas que esse nosso cliente tem, né? E aí, mediante a isso, a gente vai reestruturar, né, essa tríade desadaptativa que ele tem, a gente vai reestruturar isso de uma forma mais desadaptativa. Então, a gente tem aí várias técnicas da TCC para a gente fazer essa reestruturação cognitiva. O próprio nome já é bem explicativo, é uma reestruturação mesmo, né? A gente vai desestruturar, de certa maneira, o que ele pensa, que é disfuncional para ele, e a gente vai reestruturar de uma forma mais funcional. Né, César? Sim, com certeza. E quando a gente fala de desestrutura ou estrutura, o que a gente está querendo dizer aqui, gente? Não é que a forma de pensar nossa, melhor ou pior. Não, é que a forma de pensar desse cliente em específico, ela está trazendo sofrimento para ele. Então, se essa maneira que ele está de pensar, se a cognição dele está trazendo sofrimento, é óbvio, ele veio procurar um psicólogo justamente por causa disso, porque a forma que ele está pensando, a forma que ele está agindo, está sendo disfuncional e está causando sofrimento para ele. E aí você vai buscando essa reestruturação cognitiva. Primeiro ponto, pessoal, a Jaque explicou muito bem. O que seria essa reestruturação cognitiva? Fazer uma psicoeducação e primeiro explicar o que é cognição, porque nem todo mundo sabe o que é cognição. E aí você vai ficar dentro do consultório falando cognição, reestruturação cognitiva, tal. Você vai ficar falando isso sem explicar para o seu cliente o que é isso. Então, primeiro ponto, não conseguiu pegar a live aqui desde o começo, que a gente deu uma boa pincelada do que é reestruturação cognitiva, como ela funciona, como ela age. É o seguinte, vai atrás, leia algum material para trabalhar com o seu cliente dentro da primeira, segunda sessão, o que é cognição, como que funciona essa cognição para o seu cliente e tal. Tem cliente que já vem psicoeducado. A gente sabe que tem alguns que já vem psicoeducado. Eu já procurei a TCC porque o meu psiquiatra ou o meu outro psicólogo me indicou e tal. Então já vem indicado, já vem psicoeducado, você minimamente vai trabalhar essas questões. Agora, tem pessoas que vêm para terapia e muitas vezes não sabe nem o que é uma terapia. Então, primeiro ponto, você vai psicoeducar em relação ao que é a psicoterapia, depois você vai psicoeducar em relação ao que são as cognições, como elas funcionam, como elas agem, e depois você vai trabalhar a questão da reestruturação cognitiva. E aí a pessoa já vai se apropriar dos termos, ela já vai se apropriar principalmente do termo psicoeducação, né? É uma educação para ela, ela já vai estar apropriada disso, e você vai trabalhando, você vai percebendo que, como nosso objetivo no final do atendimento é tornar o nosso cliente seu próprio terapeuta, quando você chega no final do atendimento, você vai mostrar para ele, olha, realmente nós tivemos evolução e você já consegue minimamente fazer essa reestruturação cognitiva com você mesmo, através do seu RPD que você fez. Eu costumo falar assim, pessoal, eu costumo comentar com os meus clientes assim, quando você faz o RPD, seja ele no aplicativo, seja no caderninho, seja aplicando estrutura, eu não sei as formas que vocês utilizam e tudo. Porém, quando você vai aplicando essa questão de utilizar o RPD, deixa marcado em algum lugar, deixa marcado no caderninho. Por quê? Porque as situações elas se repetem na nossa vida. Então vai acontecer uma situação com o seu cliente, com você mesmo, e essa situação ela vai se repetir. Então você vai olhar e falar, nossa, nessa situação eu pensei assim, eu tive esse comportamento e eu tive essa maneira de agir. Então você vai olhar e falar, nossa, foi disfuncional, foi desadaptativo ou eu estava reestruturado cognitivamente? Você vai pensar isso, você vai trabalhar isso com o cliente. E aí, nessa situação, nossa, eu não estava, então eu preciso melhorar nesse ponto. O que eu preciso melhorar? Eu tive aqui um pensamento disfuncional, um pensamento desadaptativo. Como que foi isso? O próprio cliente ele vai fazer esse trabalho, lógico, né, pessoal? É um processo. A gente não está querendo dizer na primeira sessão. É na primeira sessão, mas é um processo. Então, se o processo a gente entende que
vai chegar lá na 14ª, na 15ª sessão, que o seu cliente ele já saiba minimamente o que são pensamento automático, o que são questionamento socrático, que ele já entenda minimamente quando você estiver aplicando determinada técnica, que ele já entenda, que ele já saiba o que é psicoeducação. Inclusive, é importante que ele entenda que o processo terapêutico dele é uma reestruturação cognitiva, né? Porque a partir do momento que o seu cliente entende o que é uma reestruturação cognitiva, ele vai entender que é um processo, ele vai entender que leva um tempo, né? Ele vai entender, eu acho interessante que quando a gente começa a explicar para eles, por exemplo, processo de modelagem, né? Achei muito engraçado que teve uma vez um cliente meu que chegou na sessão e falou assim, olha, a minha modelagem está muito difícil. E é engraçado, porque assim, eu já tinha explicado, né, para ele o que é modelagem, ele entendeu e ele se pegava repetindo o mesmo comportamento para aprender, né, até ele aprender o comportamento novo, ele ficava repetindo a mesma coisa. E aí eu expliquei para ele, falei, olha, é um processo de modelagem, né? Na modelagem é assim mesmo, até você aprender um comportamento novo leva um tempo. Então, assim, quando o cliente, quando você explica para ele, ele entende o que você está fazendo com ele, ele vincula melhor. Porque ele não vai querer aquele resultado rápido para ontem, ele vai entender que é um processo, ele vai entender que para vocês desestruturarem um pensamento que ele tem há anos, um comportamento que ele tem há anos, a crença dele que está tão enraizada de anos, e fazer uma modelagem, né, para uma nova crença adaptativa leva um tempo, né? E aí ele entender que vocês têm uma agenda para isso, né, e que ainda tem a receptividade dele em relação a isso, ele consegue entender melhor como que é o processo de tratamento dele e ele vincula melhor ao processo de tratamento dele. Então é muito importante a gente psicoeducar os clientes em relação às nomenclaturas, né, em relação a cada procedimento que a gente está fazendo, o que é, como funciona, e isso vale também para a reestruturação cognitiva. O cliente precisa entender que o processo terapêutico dele é uma reestruturação cognitiva, né? E como que isso acontece, quais as ferramentas que a gente usa para isso, e a gente precisa entender isso muito bem para explicar para eles. Como o César disse, a gente sabe que sabe alguma coisa quando a gente consegue explicar isso, né? Então, isso serve bem para a reestruturação cognitiva. E o cliente saber disso, a gente psicoeducar o cliente nesse sentido, ajuda a gente muito durante o processo terapêutico, tá? Quanto mais o nosso cliente for psicoeducado, quanto mais ele souber sobre o processo terapêutico dele e quanto mais ele se colocar na posição de responsável pelo processo terapêutico dele, menos trabalhoso é pra gente e mais satisfatório é pra ele, porque ele se sente incluído, né? Eu não sei como que é, mas eu consigo, para vocês, mas eu consigo dar um exemplo assim. A gente, quando a gente vai, por exemplo, no médico, e o médico explica pra gente por que ele tá dando determinada medicação, ou o que aconteceu num determinado exame, a gente se sente muito melhor, porque a gente se sente participante do nosso processo de saúde, né? E com o nosso cliente é a mesma coisa. E essa é a proposta da TCC. Que o cliente seja participante do processo de saúde dele. Ele é o principal, a principal pessoa no processo de saúde dele. Então é muito importante a gente contar para o nosso cliente as técnicas que a gente vai usar, é importante a gente contar para ele como que essa reestruturação cognitiva vai acontecer, né, Sérgio? Sim, isso que a Jaque fala é bem interessante, pessoal. Eu já tive experiências assim, em relação a dentista. Você vai no dentista, ele fala, senta e abre a boca e vai fazendo, parece que você toma um choque a hora que as coisas acontecem. Agora, se você vai no dentista, ele fala assim, que legal, vamos conversar aqui, olha, agora eu vou aplicar isso, olha, agora eu vou ligar a broca, olha, agora eu vou aplicar anestesia, olha, agora você vai sentir uma leve picada, mas ou seja, ele sabe do que ele está falando, ele sabe o que você vai sentir. Então ele vai falar para você, olha, agora eu vou colocar a agulha aqui, você vai sentir só um ardido, não vai doer muito. Aí ele fala, olha, agora vai ser uma picada, então vai doer um pouco, tá? Quer dizer, você vai esperando aquilo que vai acontecendo. E no processo terapêutico, pessoal, não deve ser diferente, principalmente
para quem utiliza a abordagem da TCC. Você vai minimamente falando claro o que vai acontecer. Claro, 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 pessoal. Claro. Quando se fala de terapia, independente qual seja, é um processo. E isso que fique bem claro para todos. Nós somos profissionais do processo, então nós não podemos prever resultados. Tá? Isso está lá no nosso código de ética. Eu recomendo que vocês os leiam e os leiam várias vezes, até para a gente ir se apropriando e não cometer esse tipo de erro que é prometer, né, resultados. A gente não pode ser taxativos no resultado. No nosso código de ética está bem claro isso. Nós não podemos prever resultados, mas sim, nós podemos prever que nós iremos fazer uma psicoeducação e esse cliente irá sair do consultório minimamente psicoeducado em relação à sua cognição, em relação à sua estrutura de pensamento, em relação à forma que ele vai pensar sobre determinadas situações que ocorrerem na vida dele. Então isso você pode garantir, que vai ocorrer essa mudança. Claro, essa garantia depende do quê? Disso que a Jaque falou, tem um nome. A gente chama de empirismo colaborativo. O que vem a ser esse empirismo colaborativo? É essa relação de terapeuta e cliente, uma via de mão dupla. Então, quando eu passo uma atividade para casa, quando eu indico um exercício, quando eu peço alguma atividade para esse cliente, eu vou ter que mostrar a importância para ele de fazer essa atividade. Não é só porque o terapeuta ou o psicólogo pediu. Eu tenho que mostrar a importância, através do empirismo colaborativo, a importância para ele dessa questão. E tudo isso, o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma reestruturação cognitiva. Às vezes, pessoal, a gente tem grupo de supervisão, a gente tem grupo de estudo, e é normal a gente escutar os nossos alunos, os nossos participantes, psicólogos, colegas, amigos. E aí eles perguntam, nossa César, mas toda vez que eu passo o caderninho, toda vez que eu passo atividade para casa, a pessoa não faz. O que eu devo fazer então, gente? O que você deve fazer? Você não está reestruturando cognitivamente essa pessoa, esse seu cliente? Então o que você vai fazer? Você vai reestruturar para ele aquela maneira, aquela forma. Por que ele não está fazendo? Talvez o caderno não é legal para ele, talvez de repente ver um trecho de um filme, ou mesmo um filme, ler um trecho de um livro, ou ler o livro inteiro, depende, pessoal. Eu não posso falar que isso vai funcionar para todos os clientes. Não tem como, porque a gente sabe que entra toda a questão da subjetividade. Então, o que funciona para um cliente pode não funcionar para o outro. E aí, quem que vai ter essa percepção? É você que está frente a frente ao seu cliente. Então, sim, você está com ele, você está realizando o trabalho com ele desde o início, então você vai entendendo o que funciona para ele e o que não funciona. E vai, através do empirismo colaborativo, trabalhando com ele essa mudança, essa percepção de mudança. Porque ninguém vem no consultório, pessoal, procurar terapia porque acha bonito, tá? Vem no consultório procurar terapia porque realmente quer uma mudança, quer uma melhor qualidade de vida. E é isso que nós vamos proporcionar para esse cliente, é uma melhor qualidade de vida, é uma busca por melhor resultado. Então, assim, quando o cliente chega, que senta na sua poltrona, que vai conversar com você, ele está buscando a melhor qualidade de vida. E você é o profissional que pode, claro, com as técnicas, com o conhecimento e através da psicoeducação, não é verdade? É verdade. Pessoal, a gente está chegando já ao nosso tempo. A gente não quer fazer lives muito grandes porque a gente quer salvar depois e passar para o pessoal do grupo. E então a gente vai falar mais um pouquinho, mas quem tiver pergunta para fazer, já vai fazendo as perguntas, já vão colocando as perguntas aí, tá? Porque a gente já está se encaminhando para o final. E aí a gente já vai começar a responder perguntas, tá bom? Então vocês podem colocar aí como comentário, vocês podem colocar como comentário ou como no íconezinho de pergunta mesmo, tá? E aí a gente vai respondendo as perguntas de quem tiver, se tiver alguma. Mas basicamente é isso. A reestruturação cognitiva é a base da TCC, né? É para isso que a gente faz a terapia, é para isso que a gente começa o processo terapêutico com o nosso cliente, que é para fazer uma reestruturação cognitiva. E como o César disse, a gente não faz essa reestruturação cognitiva porque é o que a gente acha que é certo. A gente faz porque o cliente chega com uma demanda
de que determinado comportamento, que de determinado pensamento dele está atrapalhando na vida dele no dia a dia, de alguma maneira é desadaptativo. Aí a gente faz uma desestruturação, né, e reestrutura de uma maneira mais adaptativa para o dia a dia dele. Então, lembrando sempre, né, que a gente é psicólogo, então a gente não dá conselho, a gente não faz o que a gente acha que é certo. A gente trabalha a demanda que aparece, né? Então não adianta você querer reestruturar cognitivamente algo que você acha que é errado. Não é assim, você reestrutura cognitivamente o que o cliente traz para você que está desadaptativo na vida dele, que está atrapalhando na vida dele. Tá? Então essa é uma questão muito importante na TCC e para isso a gente usa as ferramentas que a gente já comentou, algumas a gente já fez live, né, como a psicoeducação, a gente já fez live sobre isso, questionamento socrático, a gente já fez live sobre isso e alguns outros a gente ainda não fez live, mas a gente vai fazendo com o passar do tempo, a gente vai fazendo algumas lives sobre essas técnicas, tá? Mas é muito interessante a gente ter essa base de reestruturação cognitiva, de saber o que é, de saber como funciona a reestruturação cognitiva, porque quando a gente pede, por exemplo, dica de como a gente vai tratar determinado caso, a gente tem que ter isso em mente, né? Qual é a demanda que chegou, né? Quais são os pensamentos disfuncionais dessa pessoa, quais são os esquemas disfuncionais dessa pessoa, quais são as crenças centrais desadaptativas dessa pessoa, para então a gente saber que técnicas que a gente vai usar para fazer uma reestruturação cognitiva de forma adaptativa dessa tríade cognitiva que essa pessoa nos trouxe, né? Então, não adianta a gente pedir, eu preciso de material para trabalhar com medo, preciso de material para trabalhar com ansiedade. Gente, não é generalizado, tá? A gente precisa entender qual é a tríade cognitiva de cada pessoa para a gente entender o medo de que se refere, para a gente fazer uma reestruturação cognitiva e usar as técnicas para isso. Então, a gente precisa entender daquele caso em específico qual é a tríade cognitiva daquela pessoa, desse cliente que a gente tem, para a gente saber quais as técnicas que a gente vai usar e de que forma que a gente vai fazer essa reestruturação. Isso aí, pessoal. Só para a gente finalizar, como não teve nenhuma pergunta, mas vocês podem fazer perguntas nas nossas redes sociais. Vão falando com a gente vai finalizar a live aqui, pessoal, porque senão fica muito grande a live, tá? Tem uma pergunta, Jack? Tem. É a Ivanilda. Quando nos deparamos com um paciente sem formação, sem estudo nenhum, de que forma prática e didática para explicar? Bom, Ivanilda, a gente faz isso na linguagem do paciente, né? Então aqui a gente usa uma linguagem mais técnica porque a gente entende que todo mundo vai entender essa linguagem mais técnica, porque a gente está falando com um psicólogo, né? Com um psicólogo que já atende cognitivo-comportamental, na maioria das vezes, então o pessoal já está acostumado com a nomenclatura, mas assim, quando você faz a entrevista inicial, você já entende de que forma que o seu cliente enxerga o mundo. Então você vai falar na linguagem dele, né? Você pode usar, por exemplo, para explicar uma reestruturação cognitiva, para explicar a tríade cognitiva, você pode usar metáforas, né? Para explicar a tríade cognitiva, eu gosto bastante de falar da metáfora da árvore, né? Então eu explico para o meu cliente da seguinte maneira, que a copa da árvore são os pensamentos automáticos, né? O tronco da árvore são os esquemas. E as crenças centrais são as raízes. Então, quando a gente pensa numa árvore, o que acontece, por exemplo, se uma árvore cresce em cima da raiz de outra árvore, né? Ela não pega nutrientes direito,
né? Ela vai pegar os nutrientes que a outra árvore a outra árvore que já estava ali permite que ela pegue, né? Se por um acaso a árvore de baixo cair, ela vai cair também, porque as raízes dela não estão bem fincadas na terra. A raiz dela está sobre a raiz da outra árvore, né? Então a gente consegue usar, eu uso bastante essa metáfora para explicar da tríade, e a gente pode pensar assim, utilizar metáforas, né, que seja mais próxima. Eu gosto bastante também, eu tenho um cliente que ele mexe com carro, ele entende bastante da parte mecânica de carro e tal. E aí, às vezes, eu dou uns exemplos assim para ele também. Por exemplo, eu falo para ele que quando ele pega um carro para cuidar da mecânica e o cliente dele fala para ele, mas meu câmbio automático também está com problema, né? Ele não vai cuidar do câmbio automático do cliente dele. Ele vai perguntar, ele vai transferir essa questão para um colega que ele sabe mexer com câmbio automático, né? E a mesma coisa na psicologia. Então, por exemplo, quando eu preciso encaminhar para o psiquiatra, né? Que na maioria das vezes as pessoas têm um preconceito. Então, eu já cheguei a explicar para ele essa questão. Eu falo para ele, olha, é uma coisa que não está na minha alçada. Eu entendo minimamente, mas quem entende, né, de medicação, de quanto, da dosagem que vai te dar, o remédio que vai te dar, é o psiquiatra. A mesma coisa você. Se você vai cuidar de um carro que tem câmbio automático, né, você não vai mexer no câmbio porque você não entende. Você vai transferir isso para um colega seu. Então, metáfora é uma coisa que funciona bastante, e é interessante que essa metáfora esteja dentro da vivência e da linha de raciocínio do cliente que você está atendendo. A Daphne fez o quê? Uma solicitação para participar da conversa. Ela já está participando da conversa. Bom, pessoal, então é isso. Ela quer entrar? Põe aí. Cadê? Aqui. Mas será que é isso? Será que ela não apertou sem? Com a gente, não seja por isso. A gente é desses. Espera um pouquinho, gente, que a Daphne solicitou para entrar. A gente quer ver se ela quer entrar mesmo ou se ela quer entrar mesmo. Oi, Bem-vinda, Daphne. Saiu. Não queria entrar. Correu, ela não queria entrar. Acho que foi sem querer. Pessoal, então é isso. Tá? Eu espero que a gente tenha conseguido contribuir um pouquinho aí sobre reestruturação cognitiva, tá? Deixamos aí as redes sociais abertas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa. A gente vai tentar salvar a live, tá? E aí, salvando, a gente disponibiliza no grupo. Então, quem for do grupo consegue... Não quero entrar, não. A Daphne estava já dormindo já. Não, gente, tá bom. Acontece, Daphne, é a tecnologia. Mas quando quiser entrar, gente, não quiser entrar, solicita aí e a gente quiser entrar, a gente conversa. coloca na live, participa, não tem Desculpa problema nenhum. Não, Daphne, se quiser qualquer dia entrar, é só entrar. E a gente participa, a gente bate papo. Participa, bom? Sim. Como a gente falou, todos nós somos profissionais. Exatamente. Então a gente tá aqui. Quem puder contribuir, a gente super legal. A ideia é que seja Pessoal, mas vamos lá, né, Jaque? Porque já deu nosso tempo aqui, a gente vai indo, pessoal. Até a próxima live, na nossa próxima segunda. A gente vai divulgando os grupos aí. Acompanhe a gente nas redes sociais e até a próxima. Até segunda-feira. Abraço. Tchau, tchau.